É possível amar sem se perder? Manter viva a chama do que te faz ser você? Delimitar as fronteiras do que é do eu, sem criar muros entre o nós? Ceder sem se submeter, unir sem se fundir, apoiar sem se emaranhar. É possível mergulhar fundo sem se afogar? Fazer do amor um terreno de expansão e não de anulação? Seja bem-vinda ao Entre Surtos e Sonhos, meu podcast ou videocast, depende se você me acompanha pelo Spotify ou YouTube. Na real, até o Spotify também tem vídeo, então tem uma grande chance de você estar me vendo também. Se você quiser ver, você consegue ver do Spotify. E eu resolvi hoje abrir o episódio com esses versos que eu escrevi um dia desses, refletindo sobre esse assunto para trazer aqui para o episódio. Eu acho que pode ser uma forma de trazer um pouquinho desse meu lado mais da escrita aqui para o podcast. De repente, eu vou criar esse ritual de sempre abrir com alguns versos relacionados ao tema do episódio. Vamos ver como é que vai ser. E como eu falei nesses versos, né, a pergunta que paira no episódio de hoje é possível amar sem se perder? Quando a gente decide construir uma história, uma vida com alguém, inevitavelmente muita coisa se junta, né? Juntam as tarefas de casa, as despesas, os amigos, os sonhos. E no meio disso tudo, como que fica aquilo que é só nosso? Como que fica a nossa individualidade? Bom, nesse episódio eu vou trazer um pouquinho da minha visão sobre esse assunto e abrir caminhos para a gente refletir aí sobre essa linha tênue entre o nós e o eu. Bom, a gente sabe que essa dificuldade de se relacionar sem se perder não surgiu agora, né? Ela vem de um modelo antigo que foi herdado. Então, os nossos pais, nossos avós, bisavós, em grande parte, viveram relações em que o casal, ele praticamente se tornava uma pessoa só. E essa ideia de fusão, inclusive, ela foi reforçada por muitas construções sociais e religiosas. A própria expressão duas metades que se completam, juntos serão uma só carne. Essas expressões carregam essa crença de que nós não somos inteiros por nós mesmos. Então a gente aprendeu que sim, quanto mais colado, mais forte o amor, que esse é o amor real. E para as mulheres, principalmente, o amor sempre esteve nesse lugar de apagar a própria identidade, de abrir mão de si para estar com o outro, para viver aquilo. Porque a gente aprendeu a se preocupar com o nós muito antes de entender o próprio eu. Porque, de alguma forma, ter uma relação é uma coisa que nos valida na sociedade. Então, a gente é ensinada desde pequena a buscar o amor, a ser uma boa companheira, ser uma boa esposa. Então, é como quem diz, tá tudo bem eu me moldar para caber aqui, eu deixar algumas partes minhas morrerem, porque pelo menos eu tenho um amor, tenho uma relação. E o curioso é que muitas vezes a gente vê os homens ali na relação mantendo seus interesses, mantendo o seu futebol, as suas coisas, as suas amizades, e a mulher ali vivendo dedicada para a relação, deixando várias partes dela para trás. Mas, enfim, essa questão de gênero não é o foco aqui desse episódio. O ponto aqui é essa visão, essa ideia de fusão que ainda está muito presente na forma como a gente se relaciona hoje. E esse modelo antigo não ensinou para a gente como que a gente faz para preservar a si mesmo, preservar a própria identidade, mesmo estando numa relação. E aí o que acontece, que a gente vê muitas vezes, é que a pessoa, antes do relacionamento, ela gostava de fazer tal atividade, de ter tal ritual com os amigos, e aí ela entra na relação, ela vai aos poucos deixando aquilo de lado. E aí é nesses detalhes aí que parecem pequenos, é que a pessoa começa a se apagar. Então, o que no começo pode parecer que é só uma prova de amor, eu tô abrindo mão disso para ficar com você, aos poucos isso começa a sufocar as duas pessoas. E aí chega um momento em que a pessoa nem sabe mais quem ela é. É como uma frase que eu li um dia que diz: quando duas pessoas se tornam um só, é porque um dos dois desapareceu. Então, quando acontece isso e a pessoa se vê nessa situação, muitas vezes, qualquer movimento que ela faça para poder resgatar a si mesma, qualquer atitude diferente que ela faça ali para resgatar a própria identidade, pode soar até como uma ameaça para a relação. E aí cria
um desconforto, uma insegurança ali. E aí, o que é que eu acho, né? Eu acho que a gente está claramente vivendo uma fase de transição desse modelo. Uma transição que está um pouco lenta ainda, mas ela está acontecendo. Então, hoje, com mais consciência emocional, com mais educação sobre limites e identidade, a gente vem questionando até que ponto isso é saudável. Onde que está o limite entre ceder, que faz parte mesmo, e se anular? Então, a nossa geração, no caso eu sou millennial, e as próximas gerações têm a chance de rever isso e de construir um novo modo de se relacionar. Um modo de se relacionar que preserve o eu, o você e o nós. E não é fácil, né, gente? Primeiro porque quando a gente tá numa relação ali dentro, as coisas vão se juntando tão naturalmente que a gente tem que estar muito desperto para poder enxergar a situação de fora e saber separar o que é seu e o que é do outro. E segundo, porque, como eu falei, a gente está rompendo com um padrão antigo, um padrão ancestral. Então a gente cresceu nessa cultura, a gente absorveu essa forma de se relacionar. Então é natural que fazer diferente gere uma resistência, né? Porque esses padrões antigos, eles seguem operando ali no nosso inconsciente como se fossem regras. É isso e pronto. Então a gente já entendeu ou está entendendo, né, que para que uma relação seja realmente saudável, sem sufocar as duas pessoas da relação, a gente vai precisar criar esse espaço entre o que é seu, o que é meu e o que é nosso. Mas e quando a pessoa não quer entender isso, quando a pessoa tem a dificuldade de dar esse espaço, tanto para si mesma quanto para o outro? Aí é claro que a gente está falando do que está por trás ali, que é o medo, né, gente? O medo de perder. Porque a gente aprendeu que dar esse espaço é perigoso. Então, como assim eu vou dar esse espaço para outra pessoa fazer várias coisas sem mim? E isso pode acabar criando caminhos para ela ficar cada vez mais só e, de repente, não querer mais estar na relação ou até acabar me traindo. Enfim, esse medo pode ser mais latente ainda em casos de feridas passadas de traição, ou simplesmente porque isso tá no inconsciente coletivo. Isso me fez lembrar de um caso recente, quando eu fui a Belo Horizonte, minha cidade natal, para visitar minha família, e o Vitor, meu companheiro, não foi, ele ficou aqui em Florianópolis. E aí, uma amiga da minha mãe chegou para mim e falou: Olha, cuidado, viu, sua boba? Você não deixa o seu marido sozinho e fica viajando sem ele, não. Na hora, eu deixei para lá, nem rendi o assunto, porque eu entendo de onde vem essa visão dela. Essa visão vem do inconsciente coletivo, dessa ideia de que eu preciso cuidar do que é meu, entre aspas, eu preciso manter perto, tá ali, ter o controle. Só que, adivinha, esse controle é uma ilusão. Ele não existe, porque ninguém tem controle sobre ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Então, essa sensação de segurança quando o outro está ali grudado é uma sensação falsa, porque o outro pode ir quando ele quiser. A escolha que a outra pessoa faz de estar com a gente é uma escolha diária. E se a pessoa vai mudar, se ela vai terminar ou se vai trair, isso tem mais a ver com as escolhas dela, com os valores dela, que seja, do que com o quanto você vai tentar segurar ou tentar prender aquela pessoa. Então, muitas vezes, existe esse medo de dar esse espaço para o outro, mas é justamente aí que está o pulo do gato, na minha opinião, porque é justamente dando esse espaço para o outro não deixar de ser quem ele é que a relação se torna muito mais verdadeira, muito mais saudável. E é claro que isso não impede a relação de acabar, isso não impede a outra pessoa de ir embora, mas eu tenho fortes suspeitas de que tem muito mais chance de alguém querer deixar uma relação se ela acorda um belo dia e se sente sufocada. E ela se pergunta: quem sou eu? Para onde foi quem eu sempre fui? E aí, quando acontece isso, ou a relação acaba, porque a pessoa vai em busca de resgatar quem ela é, ou a relação até segue ali por anos e anos, as duas pessoas fica naquele auto-engano, uma relação que nem é mais real, mas que muitas vezes é mantida mais pelo medo de ficar só, pelo medo de perder a outra pessoa e não pelo amor em si. O meu primeiro namoro sério, eu comecei aos 17 anos e eu fiquei quase 8 anos com essa pessoa. Eu comecei muito nova, né, 17 anos, eu não tinha nenhum conhecimento sobre mim mesma até então. E aí,
lá para os meus 24 anos, um belo dia eu acordei e me perguntei: "Quem sou eu?". Porque é isso que acontece, né, a gente se torna a própria relação. Quando a gente não tem essa consciência, a gente vira a própria relação e a gente, às vezes, abre mão de várias coisas que a gente fazia, tudo em prol de estar na relação. E quando a pessoa não se conhece, não tem esse autoconhecimento sólido, como era o meu caso, isso acontece ainda mais. Então eu acredito muito que dar esse espaço saudável só fortalece a relação, porque dar esse espaço, e aqui é claro, quando existe uma segurança emocional, quando a pessoa compartilha dos mesmos valores que você, quando existe lealdade, a relação só tem a ganhar com esse espaço, porque aí ambos vão trazer coisas para a relação. Não é tudo só nosso e pronto. Então, você vai trazer coisas, o outro vai trazer coisas, e aí tem as suas referências, tem as suas histórias, tem o que você fez quando estava sozinha, e a outra pessoa te conta o que ela viveu e descobriu também quando ela estava sozinha naquele momento. E aí cada um traz coisas novas e essa troca vai ficando mais rica, mais viva. Então, é um espaço que alimenta o vínculo e que dá ar para a relação respirar, sabe? E aí cada um vai estar muito mais abastecido de si mesmo, mais autoconfiante, nutrindo ali os pilares que sustentam cada um. Até porque tem um ponto importante também que vale lembrar, a gente aprendeu a amar outra pessoa justamente por quem ela é. Então, se a outra pessoa deixa de ser quem ela é e se torna a relação, a admiração começa a ser minada, né? E a gente sabe que a admiração é uma das bases para o amor existir. Eu e meu companheiro temos esse combinado de, pelo menos uma vez por ano, a gente tem que fazer uma viagem sozinhos. Sozinhos ou com amigos, né? E aí, eu não abro mão disso também, porque viajar sozinha para mim é quando eu me conecto ali com a minha versão exploradora, com a minha potência, sabe? É, para mim é um lugar muito de autoconhecimento e de empoderamento também. E a experiência de viajar sozinha é completamente diferente do que ir com alguém, né? Então isso é inegável, não tem jeito. Então a gente tem esse combinado, né? Ele faz as aventuras loucas dele lá e eu faço as minhas. E aí, como eu falei, quando a gente se encontra, a gente tem coisas para trocar, histórias para contar. Sem falar que a saudade, na minha opinião, né, ela é um ingrediente que dá uma energizada, uma renovada na relação. Então, acho que um pouquinho de saudade faz bem também. E aí, só um disclaimer, eu não tô falando que eu e meu companheiro somos modelo nesse sentido, não, tá? A gente tá aprendendo também sobre isso, a gente tá sempre falando sobre isso, lembrando um ao outro, incentivando um ao outro a ter os seus próprios compromissos, para a gente ter essa consciência e não se perder ali no nosso mundo de casal. Agora mesmo, nesse momento que eu gravo esse vídeo, hoje é 19 de setembro, ele tá viajando na casa dos pais dele, tá visitando a família, e eu tô aqui em Florianópolis sozinha. E aí, por estar sozinha, eu tô mais mergulhada nos meus processos, com meus pensamentos, né? E eu tô lendo também um livro, Mulheres que Correm com os Lobos, eu já falei dele aqui. E esse livro fala muito sobre isso, sobre a gente resgatar as partes nossas que a gente vai deixando para trás para poder se encaixar em certos papéis. E aí, o que veio para mim nessa leitura, nesses processos, é que eu tô sentindo saudade da minha versão que gosta de dançar. Eu amo sair para dançar, especialmente música eletrônica, é uma coisa que me conecta muito ali, é como deixar a minha alma se expressar, eu entro na música, fecho os olhos, eu tô sentindo falta disso, sabe? Então, lendo esse livro, isso veio forte para mim, e eu até comentei com o Vitor, que eu sinto que a gente não faz tanto isso, né? Ele cede, às vezes, ele é mais caseiro, eu também amo ficar em casa, mas também tenho esse lado meu de querer sair para observar as pessoas, ver os artistas de rua. Eu fiz muito isso lá em Paraty ano passado. Eu fui sozinha para Paraty para ter esse momento comigo. E aí eu simplesmente amo. Eu saí na rua para poder ver a vida acontecendo, ver os artistas de rua. E aí fui parar numa aula de cerâmica que não estava planejada. Depois me levei para jantar. Então eu amo essa coisa de sair de forma inesperada, deixar o universo, sabe, o acaso me conduzir, e isso me inspira muito, me conecta comigo. Então, isso eu faço quando eu viajo sozinha, mas aí eu falei com ele que eu acho que eu posso fazer mais disso também na nossa vida cotidiana, aqui em Florianópolis mesmo, sabe, eu tirar esse momento de vou sair
o dia inteiro sozinha, como se eu estivesse viajando. E essa parte minha que gosta, essa versão minha que gosta de dançar, veio muito forte, né. Então o Vitor, ele é mais caseiro, mas ele quando eu arrumo algum lugar, uma festa pra gente dançar, ele vai, ele super cede, ele se diverte também, mas é uma coisa que tem que vir mais de mim, né. E aí eu fiquei pensando também, né, por que não também eu, fazer isso sozinha, eventualmente, né, eu me arrumar e me levar para uma festa para dançar, só para dançar, para viver aquele momento comigo mesma. Existe muito um julgamento por trás disso, né, se é errado eu fazer isso, porque eu estou numa relação, eu vou me julgar e também as pessoas vão me julgar, porque isso é tido como uma coisa, que é proibida para quem está numa relação, né. Então eu falei sobre isso com ele esses dias, falei que eu estou sentindo de dar vida a essa minha versão que gosta de sair para dançar, seja com ele ou sozinha também, eventualmente. E foi legal a gente ter essa conversa novamente, então a gente está sempre falando sobre isso, e eu acho que é muito sobre a gente aprender também a lidar com esses desconfortos que vêm, né. Se quando a gente se julga: "Nossa, será que se eu fizer isso ele vai achar que eu não quero ficar com ele?" Ou o que que os outros vão pensar também, né. Mas se é uma relação em que existe um diálogo, existe um respeito, existe essa compreensão mútua ali, o outro vai entender que aquilo é importante para você. Então é uma coisa que a gente vai construindo também, né, a gente vai se permitindo ali e vai criando essa nova forma de se relacionar. E aí a gente vai fazendo os acordos também, né, o que que eu não abro mão, o que que é bom para mim, o que eu preciso. A gente faz isso, a gente deve fazer esses acordos desde o começo da relação, mas é claro que a gente vai também atualizando esses acordos com o tempo, porque a gente muda também com o tempo, né, então faz parte a gente ir revendo isso ao longo do tempo. E o que acontece é que muita gente acredita mesmo que dar esse espaço vai enfraquecer a conexão, vai afastar as 2 pessoas, e não é verdade. E é claro que, obviamente, acho que vale destacar aqui, que quando a gente escolhe construir uma história com alguém, a gente vai ter que ceder muitas coisas sim, a gente vai ter que oferecer presença para outra pessoa, disponibilidade emocional, diálogo, momentos, ter sonhos em comum, ter paixões em comum, é claro. E a maior parte do tempo eu acho que vai ser isso mesmo, é vocês 2 caminhando juntos ali, olhando para a mesma direção. Afinal é para isso que vocês escolheram construir uma história juntos. Mas manter, o seu mundo individual, na minha opinião, vocês estão caminhando juntos sim, mas nesse caminho vão ter algumas trilhas individuais, você vai tomar esse caminho para cá, o outro vai pegar esse caminho para lá, e aí vocês se encontram na próxima esquina. Então, eu acho que é isso que faz uma relação saudável, que faz o relacionamento ser um território de expansão e não de anulação. Um lugar onde vocês criam sim um mundo dos 2, mas também seguem fortalecendo o mundo de cada um. E esses 3 mundos podem coexistir, isso que é maravilhoso. Até porque se a relação se torna o seu mundo todo, se eventualmente a relação acaba, o que que te resta? Nada, né, porque o seu mundo desaba. Então eu acho que criar essa fronteira saudável entre o que é meu e o que é do outro, é também uma questão de sobrevivência, uma questão de proteção, uma questão de auto-amor. É igual uma mesa, se a gente se apoia em uma só perna, a gente sobrecarrega aquela perna, e aí sufoca, ela não aguenta a pressão. Então, a gente tem que ser mulheres sábias, pessoas sábias e buscar, assim, outras fontes de amor, não apenas pessoas, né, relações, amigos, família, como a gente mesmo se dá amor por meio do que a gente faz pra gente, atividades, aquilo que nos empolga, nos nutre, aquilo que faz a gente vibrar, sabe. Então eu acho de verdade que pra gente aprender a criar essa nova forma de se relacionar, a gente tem que aprender pouco a pouco a lidar com esse desconforto, não só dentro de nós, né, o desconforto ali de dar esse espaço, o desconforto do medo de perder, como também o desconforto externo, né, o que as pessoas vão falar, porque as pessoas vão questionar, né, como o exemplo que eu dei da amiga da minha mãe, quando viu eu viajando sozinha, e ela falou: "Cuidado, hein". Então as pessoas vão questionar, mas é a gente ir aprendendo a lidar com esse desconforto de fazer um pouquinho diferente, porque nós estamos, como eu falei, quebrando um padrão, a gente está fazendo uma escolha diferente
de como a gente vai se relacionar. Então, eu acho que a gente ir lidando com esse desconforto e ir se permitir aprender a criar essa nova forma de se relacionar. Então, ir criando uma base de confiança em você mesma também, em você mesmo, porque não tem outro caminho, a gente tem que soltar o controle, abrir mão do controle, a gente não consegue controlar nada, prever nada, garantir que a outra pessoa vai estar com a gente sempre, a gente não consegue, não tem seguros, não tem garantia, não tem nada. A nossa única garantia é que a gente vai estar lá com a gente, haja o que houver. Então, se essa é a nossa única certeza, não se perder da gente deve ser um compromisso nosso. E sabe o que eu acho mais bonito quando a gente se permite viver uma relação assim, respeitando o mundo individual da outra pessoa e tendo o nosso mundo individual? É que a gente consegue saber que a outra pessoa, ela tá ali com você porque ela realmente quer estar. E não por conta de uma escolha que ela fez lá atrás e que se mantém hoje só por dependência emocional ou por medo. Não, ela ainda tá te escolhendo no agora. Então ela tem o mundo dela, ela tem as coisas dela, mas ela quer estar com você porque ela gosta do mundo que vocês criam juntos. Isso é respeito, isso é maturidade emocional, é quando eu olho para outra pessoa que está comigo e penso, cara, que foda, a gente tá construindo uma jornada em comum nossa aqui, mas eu quero também acompanhar a jornada dele, a jornada dela como pessoa inteira, com a essência dele. É o que o Jung chamou de processo de individuação, que é você se tornar quem você é para além dos papéis que você ocupa na sua vida. Então é você, eu quero ver essa pessoa crescer, essa pessoa evoluir e se desenvolver nas coisas que ela veio desenvolver aqui e eu também nas minhas coisas. E aí juntos a gente cresce e se apoia ainda mais. Então, chegando ao final desse episódio, se você está em um relacionamento, se você quer amar sem se perder, eu tenho 3 perguntinhas para você fazer para você mesmo. Então, a primeira é: o que compõe o meu próprio mundo individual? A segunda: quem sou eu sem esse relacionamento? E a terceira é: o que é inegociável para mim para seguir nutrindo isso? O isso é o que compõe o seu próprio mundo, né? Então, essas perguntas não são para criar distância do outro, é para criar presença em você. Porque quanto mais a gente se conecta com quem a gente é, mais verdadeira é a nossa conexão com o outro. Então, se você curtiu esse episódio hoje, me conta nos comentários. E se você puder, favorita esse episódio ou se inscreva aqui no canal do YouTube, isso me ajuda muito. E compartilha com alguém que de repente está num relacionamento e precisa ouvir isso. A gente se vê no próximo episódio. Até!